Aula Função Quadrática, parte 1. Esperamos que ao final desta videoaula você seja capaz de definir e identificar funções quadráticas e encontrar as raízes de uma função quadrática. Uma função quadrática é um polinômio de grau 2, ou seja, é a fórmula f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais e a é diferente de zero. Ao contrário das funções lineares, o gráfico de uma função quadrática não é uma reta, e sim uma parábola. Pode ser uma parábola com a concavidade voltada para cima, onde o vértice da parábola é o menor valor da função, ou uma parábola com a concavidade voltada para baixo, onde o vértice da parábola é o maior valor da função. Encontrar as raízes da função quadrática é de extrema importância quando elas existem. Raízes são os pontos onde a parábola vai tocar o eixo x. Existem alguns métodos para determinar as raízes. O mais comum é o método do discriminante, onde temos a fórmula delta é igual a b ao quadrado menos 4ac e x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a, conhecida como a famosa fórmula de Bhaskara. No caso do delta ser maior do que zero, a função terá duas raízes reais e distintas. Se o a for positivo, concavidade voltada para cima. Se o a for negativo, concavidade será voltada para baixo. Por outro lado, se delta for igual a zero, existe apenas uma única raiz real. E, finalmente, se delta é menor do que zero, não existe nenhuma raiz real, ou seja, a parábola não toca o eixo x. Vejamos alguns exemplos. Exemplo 1. Menos x ao quadrado mais 5x menos 6. Encontrar as raízes dessa função significa resolver a equação menos x ao quadrado mais 5x menos 6 igual a zero. Ou seja, estamos procurando os valores de x que fazem com que y seja igual a zero. Inicialmente, encontramos os coeficientes a, b e c, onde a é o valor que multiplica o termo ao quadrado, portanto, menos 1. b é o número que multiplica x, portanto 5, e c é o termo independente, portanto, menos 6. Em seguida, substituímos na primeira fórmula de delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual a 5 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 6. Delta, portanto, será 25 menos 24, que resulta em 1. Se delta é maior do que zero, esta função possui duas raízes reais e distintas. Em seguida, vamos substituir na segunda relação. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Então, x é igual a menos 5 mais ou menos raiz de 1 dividido por 2 vezes menos 1, resultando em menos 5, raiz quadrada de 1 é 1, portanto, menos 5 mais ou menos 1 dividido por menos 2. Utilizando o mais da expressão mais ou menos, teremos menos 5 mais 1 dividido por menos 2. Assim, menos 5 mais 1, menos 4 dividido por menos 2. Menos com menos mais, resultando em 2. Agora, utilizando o menos, teremos menos 5 menos 1 dividido por menos 2. Menos 5 menos 1 é igual a menos 6 dividido por menos 2. Menos com menos mais, 6 por 2, 3. Assim, as raízes da função são 2 e 3. Qualquer um destes dois valores, quando substituídos na lei de formação da função, ou seja, f de x igual
a menos x ao quadrado mais 5x menos 6 faz com que y seja igual a zero. Por exemplo, se substituirmos o 2, ficaremos com y igual a zero. O mesmo ocorre se substituirmos o valor 3. No exemplo 2, temos a função f de x é igual a x ao quadrado mais 4x mais 4. Igualando a zero e identificando os coeficientes a, b e c. A é igual a 1, b igual a 4 e c igual a 4. Finalmente, na fórmula do discriminante, temos que delta será igual a zero, pois 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 4 resulta em 16 menos 16, que é igual a zero. Logo, essa função terá uma única raiz real. Substituindo na segunda relação, teremos que menos 4 mais ou menos raiz de zero sobre 2 vezes 1. Raiz de zero é zero, portanto, menos 4 sobre 2, mais com menos, menos 4 por 2, menos 2. A raiz será, então, menos 2. No terceiro exemplo, temos a função f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 2, igualando a zero e identificando seus coeficientes como sendo a igual a 1, b igual a menos 2 e c igual a 2. Substituindo na fórmula do discriminante, teremos que delta é igual a menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 2. 4 menos 8 igual a menos 4. Como delta é menor do que zero, não existe nenhuma raiz real. De fato, se substituirmos na segunda fórmula, teremos uma raiz cujo radicando é um valor negativo e o índice da raiz é um valor par. Assim, não existe raiz de índice par para números negativos. Há equações que são ditas incompletas. Isso porque o valor de b ou de c é igual a zero. Veja o exemplo 4. Temos o caso onde b é igual a zero. Para encontrarmos a raiz, igualamos a zero. Assim, 2x ao quadrado menos 32 é igual a zero. 2x ao quadrado igual a 32. X ao quadrado é igual a 32 sobre 2. Simplificando, x ao quadrado é igual a 16. Chegando em x é igual a mais ou menos 16, extraindo a raiz quadrada, x é igual a mais ou menos 4. Portanto, as raízes dessa função é menos 4 e 4. No exemplo 5, temos o caso onde c é igual a zero. Primeiro, igualamos y a zero. Note que nessa equação 3x ao quadrado menos 27x igual a zero, podemos colocar o termo 3x em evidência, pois ele divide o primeiro e o segundo termo da equação ao mesmo tempo. Dividindo 3x ao quadrado por 3x, temos x, e menos 27x por 3x, temos menos 9. Assim, temos o produto entre duas funções lineares igualadas a zero. 3x vezes x menos 9 igual a zero. Para resolver, podemos separar em duas equações. A primeira, 3x igual a zero, portanto, x é igual a zero. E a segunda, x menos 9 igual a zero, portanto, x é igual a 9. Assim, as raízes dessa função são 0 e 9. Essas funções também podem ser resolvidas pelo método anterior. Será obtido o mesmo resultado, ou seja, utilizando a fórmula de Bhaskara. Outro método para determinar as raízes é o método de soma e produto. Entretanto, é um método que só pode ser utilizado quando o coeficiente a é igual a 1. Se a é igual a 1, podemos empregar a seguinte fórmula: x ao quadrado menos sx mais p igual a zero, onde S significa a soma das raízes e P significa o produto entre elas.
No exemplo 6, B é igual a 3, logo, menos a soma é igual a menos 3, ou seja, menos S corresponde a menos 3. E o produto é igual ao valor de C, ou seja, o produto P é igual a menos 4. Se menos S é igual a 3, então a soma é igual a menos 3. Devemos pensar em um número cuja soma é menos 3 e cujo produto é menos 4. Assim, esses valores serão menos 4 e 1. Se somarmos esses dois valores, menos 4 mais 1 resulta em menos 3. E se multiplicarmos menos 4 vezes 1, resulta em menos 4. Essas são as raízes da função. Trata-se de um método onde é preciso raciocinar para poder deduzir os dois valores que correspondem às raízes da função. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Bons estudos!